Bom dia, Leila. Então, eu vou apresentar aqui o algoritmo genético, tá? Mais especificamente, né, o algoritmo genético aplicado para a resolução de algum tipo de problema. Então, eu queria aqui dar uma introdução geral sobre como que funciona o algoritmo genético, né? Que você tem ali um algoritmo que imita aquele processo de seleção natural, onde os indivíduos mais adaptados, mais aptos, são selecionados e eles se reproduzem, e a sua prole com sorte, vai pegar as melhores partes do pai e da mãe. E assim você vai ter uma nova geração que possui mais aptidão que a geração anterior. E assim por diante, até que você encontra a geração perfeita ou a geração próxima daquilo que é perfeito. O algoritmo genético, normalmente, óbvio que existem variações, como eu vou mostrar aqui um caso específico, ele tem 5 fases principais, que é aquela fase onde você tem a sua população inicial, tá? Você instancia essa população inicial, você tem que criar ali, né, uma função de aptidão que vai determinar o quão apto um indivíduo é ou não é. Você também precisa fazer uma forma de você selecionar aqueles indivíduos mais aptos e, obviamente, né, fazer com que esses indivíduos mais aptos se reproduzam, né, entre si. E para você garantir também uma certa variabilidade genética e uma certa aleatoriedade que é benéfica em direção à nossa solução, é necessário que haja algum tipo de mutação, para que também a coisa ela não seja tão de algum modo muito sólida. Ela tem que ter um pouco mais de versatilidade, um pouco mais de variabilidade que favorece ao que a gente está querendo fazer. Então, as fases, né, como eu falei. Então, você começa o algoritmo, você gera a população inicial, determina a aptidão de cada indivíduo. Se aquela geração é significativamente mais apta que a anterior e resolve o teu problema, você seleciona os melhores indivíduos para a solução e depois você para o algoritmo, né? Se essa geração não é significativamente mais apta que a anterior, então você simplesmente faz o cruzamento, faz a mutação e retorna para determinar a aptidão de cada indivíduo, tá bom? Espero que eu tenha falado correto. Agora vamos então para a primeira aplicação, que é um algoritmo genético aqui, que é mais de brincadeira, né? Que ele serve para você conseguir, deixa eu pegar aqui, é esse aqui. Ele serve para que você atinja o alvo. Então você tem aqui os genes, que podem ser isso daqui, é o alfabeto inteiro mais alguns símbolos especiais. Esses são genes válidos que podem existir, e o que a gente quer é um cromossomo igual a esse aqui. Eu amo ciência da computação, tá bom? Essa é a string alvo que deve ser gerada por esse algoritmo genético. Esse é o objetivo dele, gerar essa frase. Como que a gente vai fazer isso acontecer? Primeiro de tudo, a gente tem aqui essa função main, onde a gente vai pegar o tamanho total da população. O tamanho da população é 100, tá bom? A gente pega esse tamanho total da população, a gente define, né, que olha, está começando agora o algoritmo, né, então essa aqui é a primeira geração. A gente deixa esse achou aqui como false, a gente já vai entender para que ele serve. E a gente vai aqui criar um array chamado população, que não tem nada dentro ainda, porque a população inicial ainda não foi construída. Aqui, a população inicial ela é construída, tá bom? Então a gente tem esse for aqui, né? E ele vai ativar essa função daqui de cria cromossomo, que é basicamente acaba criando um indivíduo novo, vai colocar ele dentro do cromossomo e vai colocar, né, esse indivíduo novo com esse cromossomo que acabou de ser criado dentro da população, tá bom? Como que a função cria cromossomo funciona? Primeiro ela pega o alvo, né? Ou seja, o alvo aqui seria isso aqui. Eu amo ciência da computação. E ela pega o tamanho dele, né? A quantidade de letras que tem ali dentro, o length, o tamanho do array. E ele vai iterar em cima desse tamanho. E a cada iteração vai ocorrer uma mutação, tá? Ele vai mutar os genes. Então ele vai pegar esses genes aqui, ó, esse carinha aqui, e deixa eu só voltar onde estava aqui, e logo em seguida
ele vai pegar randomicamente um daqueles genes possíveis que a gente pode ter e vai retornar esse gene para cá. Desse jeito, então, ele pega aleatoriamente ali os genes, dos genes possíveis do nosso algoritmo e vai iterando aqui dentro desse array, né? Isso vai acontecendo aqui exatamente igual ao tamanho do alvo, né? O tamanho do lente do alvo, vai se repetindo, 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 até que a gente então tem aqui todos esses genes diferentes, tá? Isso aqui não é em si o processo de mutação, tá? Isso aqui é mais uma forma de você gerar randomicamente o cromossomo de um novo indivíduo, tá? Feito isso, a gente, né, joga o cromossomo dentro de indivíduo então é instanciado, você cria um novo indivíduo dessa população que entra dentro dela. E aí começa esse while aqui, que é onde a história começa, né? Então, primeiro de tudo, isso aqui acontece, tá? Eu vou ordenar a população segundo os pontos de aptidão dela, ok? E existe aqui um if que é o seguinte: se o indivíduo com a menor aptidão for encontrado, então a gente alcançou o alvo e a gente quebra o loop. Por que isso? Porque nesse aqui, a lógica é, quanto menor a aptidão, mais apto aquele indivíduo é, tá bom? Então aqui ele até ordena em ordem crescente, então na primeira posição você tem um indivíduo com a maior aptidão possível na nossa população, tá bom? Caso isso aqui não aconteça, então quer dizer que o loop ainda não quebrou. Então a gente ainda não encontrou, a gente ainda não achou o indivíduo que tem a melhor aptidão, né? Uma aptidão que ela é melhor ou igual a zero. Então a gente aqui cria um array chamado nova geração. O array nova geração, ele faz uma coisa que a pessoa que me ensinou a fazer esse algoritmo chama de elitismo. Então ele pega 10% da população mais apta e leva esses 10% para a próxima geração, tá bom? Então ele faz esse cálculo aqui e já coloca esse pessoal dentro da próxima geração, que é essa nova geração aqui. Logo em seguida, dos 90% que sobraram, eu pego 50% da população mais apta e faço com que esses 50% da população mais apta se reproduza, tá bom? Vão se reproduzir entre si e vão ter um filho, ok? Como que o processo de reprodução funciona? Vamos aqui na função de reproduzir, tá bom? Então, obviamente ela produz um filho, né? A ideia aqui é o seguinte: eu tenho o cromossomo do filho, que é um array, tá? Eu vou pegar o cromossomo do pai 1 e do pai 2, né? E eu vou pegar aqui, no caso eu vou pegar os genes desses dois, tá bom? E vai ter um random aqui que vai agir como a variabilidade que a gente necessita para fazer esse filho, né? Então, se a probabilidade retornada aqui for menor que 0,45, então eu vou pegar o gene do pai 1 do cromossomo do filho. Se ela for maior, se ela estiver entre 0,45 e 0,90, eu vou inserir o gene do pai 2, entendeu? Eu vou pegando de um e do outro. Caso não seja nenhum desse, né, não seja esse e nem esse, então simplesmente eu vou mutar um gene, ele vai me mandar um gene mutado para o filho. Aí você vê que isso garante uma certa variabilidade. E logo em seguida eu retorno o indivíduo, né, que é o filho, que acabou de ser criado, né, nessa reprodução aqui, tá bom? E aí, depois que ele reproduz, eu coloco ele na nova geração, lembrando que isso vai se repetir, né, ali, S aqui, que é o valor dessa soma aqui, que é aquela coisa de você pegar 90% que sobrou, né, para fazer essa reprodução. E logo em seguida, a população acaba sendo a nova geração, né, e eu imprimo aqui qual é a geração correspondente a esse indivíduo, o cromossomo dele, né, e qual que é a aptidão dele, né. Então, creio que acho que isso aqui é suficiente. Agora eu vou rodar ele aqui para mostrar, né. É isso aí, né? Geração 1 ele vai tentando aqui fazer, vai tentando, tentando.
tentando, até que ele consegue aqui na geração 274. Acho que eu acabei de me tocar que eu não deixei claro como que funciona a função que define, né, se esse indivíduo é apto ou não, né? Então, bem aqui, no momento que a gente instancia um indivíduo, a gente chama essa função aqui, ó, que calcula a aptidão. Então, como que funciona a função de aptidão? Ela vai pegar o cromossomo, o indivíduo que foi instanciado, que tem um cromossomo ali, eu vou pegar esse cromossomo dele e eu vou comparar esse cromossomo com o do alvo. Se os genes desses dois forem diferentes a cada for aqui, eu vou aumentar a aptidão em 1, que aí significa que, pô, ele está distante do meu alvo. Agora, se for igual, então a aptidão não aumenta, de modo que isso significa então que ele é o mais apto, porque aqui nessa função, quanto menor a aptidão, melhor, tá bom? Obviamente significa que ele está muito parecido com o alvo, ok? Então, é assim que a função de aptidão funciona, é assim que ela vai iterando a cada filho que eu vou fazendo, né, ele vai fazendo essa comparação, até que a aptidão seja 0 e, portanto, na geração 274 eu amo ciência da computação sendo gerado. Isso aqui é só o primeiro, tá bom? Eu tenho mais um aqui que eu gostaria de apresentar, que é o do caixeiro viajante, tá bom? Eu quero apresentar esses dois aqui, não para mostrar que eu sei, mas sim porque eu acredito que esse aqui foi muito simples. E o caixeiro viajante vai dar uma dor de cabeça maior, tá bom? Então vamos lá, como que ele vai funcionar? Vou correr um pouco mais, que eu acho que o vídeo já está ficando bem longo, né? Então, caixeiro viajante, tá? Eu defino aqui a geração, eu defino aqui quantas iterações eu vou ter. Para que isso aqui? É para limitar a quantidade de gerações, porque senão vai demorar muito. Eu instancio aqui a população, eu já crio aqui um indivíduo, tá bom? E aqui eu vou popular a minha população, eu estou iniciando a minha população, tá? Eu estou criando o cromossomo e estou calculando a aptidão. É diferente daquele outro lá, mas a coisa é a mesma. Depois eu coloco isso dentro da população. Como que ele cria um cromossomo aqui? Nesse aqui do caixeiro viajante, só para dar uma explicação, cada cidade é um gene e cada cromossomo é um caminho, é o caminho que o caixeiro viajante pode ou não fazer para conseguir, né, passar por todas as cidades na menor distância possível e voltando ao ponto inicial, tá? Então, o número de cidades aqui que eu levo em consideração são só 5, tá? Mas a gente pode aumentar e adaptar o algoritmo se a gente precisar, tá bom? Só voltando aqui, mais uma vez, eu estava no criar cromossomo. Então, eu deixo aqui claro, cromossomo inicial igual a 0. Depois eu tenho uma repetição aqui do while true. O que esse while true vai fazer? Se esse cromossomo ele possui o mesmo tamanho do número de cidades, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquele cromossomo que está, aquele gene, aquela cidade que está na posição inicial e vou colocar ela na posição final. Por quê? Porque no caixeiro viajante ele sai de um ponto inicial e retorna a esse mesmo ponto inicial. Então, se eu chego aqui no exato número de cidades que existem aqui, então eu só preciso agora, né, fazer esse valor aqui também ser o valor final, tá? Para ele retornar para a primeira cidade. E, claro, isso só se eu cheguei ali no nível máximo de todas as cidades. Caso isso não aconteça, eu simplesmente vou calcular aqui um número aleatório entre 1 e o número de cidades. Ele vai simplesmente pegar um número aleatório entre esse intervalo. E, caso esse número tenha repetido, ele vai fazer isso daqui. Caso não, ele simplesmente não vai fazer isso daqui, tá bom? Isso aqui é para garantir que você não tenha, obviamente, né, um número repetido ali, uma cidade que vai se repetir, tá bom? Ele adiciona esse 48 aqui. E, no fim, ele retorna o nosso
o nosso cromossomo, tá bom? Logo em seguida, ele calcula a aptidão de acordo com o cromossomo. Como que a aptidão ela é calculada? O cromossomo, como eu falei aqui, é o caminho que o caixeiro viajante vai fazer, né? Então, ele vai pegar esse cromossomo e ele vai comparar ele com esse mapa aqui, que é meio que um mapa do custo. Então, vamos lá. Se, por exemplo, o carinha, né, o caixeiro vai 0,2. A posição 0,2, ou seja, se ele tem um cromossomo, um gene 0 e depois o 2, aí ele vai pegar a distância, né, da cidade 0 com a cidade 2. E aqui, nesse caso, ele considera que é int_max. Esses aqui que eu anotei tudo é um int_max, que é um valor ridiculamente alto. Que significa que isso aqui é terrível, não vai lá, né? Ah, e aí, para fazer isso, né, obviamente aqui ele pega o valor do cromossomo, utiliza esse ordem aqui para retornar o valor dele em, como é o nome aqui? Em Unicode, e aí dá um menos 48 para estabelecer que é 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se eu colocar 1 aqui nessa função, retorna um valor 49, menos 48 dá 1. Entendeu? É isso que ele está fazendo aqui, para ele conseguir pegar o valor 1. Tá? E aí ele vai iterando sobre esse mapa, né? Se for int_max, eu retorno int_max, significa que a aptidão desse cara é terrível, tá? Porque esse aqui também segue a mesma lógica de quanto maior a aptidão, pior é. Ah, se não, então ele vai somar aqui a aptidão. Eu fiz aqui um exemplinho aqui só para ficar um pouco confuso, né? Então, esse aqui é o caminho hipotético, né? Então ele vai do 0 até 4, ele vai ter 5. Se você for aqui nessa tabela aqui, você vai encontrar o valor 5. Depois do 4 no 2, ele vai ter um 3. Depois no 2 até o 3, ele vai ter um valor 3 de distância. Da cidade 3 até a cidade 1 vai ter um valor 8. E da cidade 1 até o valor 0 vai ter um valor 2, tá bom? E isso aqui, ele acaba fazendo essa soma bem aqui, ó, e retorna então a nossa aptidão. É mais ou menos assim que ele faz. Espero que tenha sido compreensível. E depois ele simplesmente coloca esse cara dentro da população, né? Aí a gente imprime aqui o valor da população inicial e aí começa a sacanagem, que dá um pouco de dor de cabeça. Eu vou aqui ordenar a população, eu vou aqui colocar a temperatura inicial. A temperatura inicial é só uma condição de parada, tá bom? É um negócio que vai diminuir a cada geração que ocorrer, mas que é só isso. Ela só garante assim que uma hora esse algoritmo vai parar, tá bom? Aqui eu crio um novo array da nova população e aqui tem um for, tá? Nesse for aqui começa a sacanagem. Então, ele vai se repetir pelo tamanho da população, que é 10, tá bom? E o que vai acontecer aqui? Enquanto isso aqui for verdade, o que eu vou fazer? Começa aqui o processo de reprodução. Essa parte aqui, ela faz a reprodução e a mutação dos genes. O jeito que ele faz a reprodução, para mim, não é correto. Tá? Eu acredito que isso aqui não seja o jeito correto, mas o que ele faz? Ele simplesmente pega, né, um indivíduo da população e ele faz uma mutação nos genes desse indivíduo. Tá? E a mutação aqui, ela é até interessante, talvez seja legal falar, né? Ele simplesmente vai trocar de lugar as cidades. Então, tem o cromossomo do cara, que é o caminho que o cara vai seguir. Então, tirando a primeira e a última cidade, que é onde ele saiu e o destino dele, eu vou trocar. Eu vou trocar o caminho, entendeu? Isso é o que faz nessa mutação aqui. Então, ao invés de ele pegar dois indivíduos da população, ele simplesmente vai mutar os genes de um indivíduo qualquer, vai instanciar esse indivíduo, né, colocar o cromossomo dele, calcular a aptidão desse indivíduo de acordo com esse cromossomo que a gente acabou de fazer aqui nessa mutação de genes. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta: a aptidão desse cara é menor que a aptidão do pai dele? Se sim, então a gente coloca ele no array nova população. E a gente já quebra esse while aqui e vai para o próximo. Se não, ele é uma das crianças rejeitadas. Aí ele cai nesse else e vai ocorrer essa função aqui para calcular se é provável que esse cara seja aceito ou não. Caso ele não seja aceito, ele simplesmente vai ser jogado fora. Se ele for aceito, com a probabilidade maior que 0,50, ele vai para a nova população, mesmo não tendo atendido a esse requisito aqui de ser melhor que o pai dele, tá bom? Isso vai se repetindo, né, por todos aqui, por 10 vezes, né?
Logo em seguida eu vou esfriar, que eu vou abaixar a minha temperatura. É uma função que simplesmente vai diminuindo a temperatura ao longo das vezes que isso aqui for iterar, né? E no caso, nesse while aqui, ele esfria. A minha população agora é igual à nova população. E eu vou imprimir aqui essa geração, né? Essa nova geração que eu acabei de criar. Isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, até, obviamente, a temperatura for maior que 1000, ou o Genitress, que é aquele 5, né, acontecer. Então, no máximo, aqui a gente vai ter 5 gerações. É isso que eu estou querendo dizer. Então, vou ligar, né, e aqui eu vou no Text Editor, que a gente vê a primeira geração, como que ela está, a aptidão dela, e vai abaixando, né, vai ficando mais frequente aí os valores menores, né, até você ter aqui uma geração relativamente boa, né, a geração 5, onde você tem aqui um valor muito pequeno, que é o de 21, né. Eu acredito que esse aqui a gente poderia melhorar ele, acrescentando um pouco mais de variabilidade, né, juntando dois pais daquela população e depois realizando a mutação, assim como foi feito naquele outro algoritmo do target lá. E, obviamente, né, seria bom também a gente pegar o indivíduo aqui mais apto e mostrar ele, né, ao invés de deixar aqui só a geração mais apta que a gente encontrou até esse determinado momento. Eu não fiz isso, porque aqui o objetivo é demonstrar essa aplicação e eu também não tenho confiança de que eu realmente vou conseguir realizar essas modificações. Mas é isso, eu espero que tenha sido um bom vídeo, eu agradeço a sua atenção e até a próxima.